Total. Total. E cada vez mais. Porque a gente melhora de hoje para amanhã, mas não ficou puro, né? Amanhã precisa melhorar para depois de amanhã. Depois de amanhã melhorar. E assim, continuar a nossa caminhada. E é na luta do dia a dia mesmo que a gente vai fazer isso. Só que a gente vê também, quando Jesus faz essa pergunta, a gente vê o seguinte, ele se coloca naquela condição do irmão mais velho, que fala assim, vocês acham que Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? Sabia. Mas por que ele perguntou? Porque ele queria que Bartimeu dissesse. Porque é o nosso exercício, né? Não, peraí. O que eu quero? O que eu estou precisando? Peraí, deixa eu pensar. Mas Jesus se colocou com a pergunta na condição de, olha, eu estou aqui. Eu estou pronto para te ajudar. O pai, o irmão mais velho, o mestre. Eu estou aqui. O que você precisa? Eu posso te ajudar no quê? Com isso ele está lançando orgulho do cara fora, né? Certo? O orgulhoso, ele fica pensando muito impedido, né? Certo? Quanto tempo que ele trabalhou ali, né? Intimamente dele ali. Acelerou. Para ele dar uma resposta fantástica. Mestre, que eu veja. Na outra passagem, que se nos abram os olhos. Simbolicamente, significa a resposta. Eu quero copiar essa resposta. Que eu veja, que eu consiga entender, né, os porquês, que eu consiga enxergar o roteiro, o caminho, que eu consiga ver além. Mas eu vou conseguir ver tudo? Não. Eu vou conseguir ver o trecho que eu tenho que trilhar agora. E quando eu estiver trilhando esse trecho, eu vou ampliando a minha visão. Eu vou ampliando a minha capacidade de perceber, de entender. Mas aí também entra a questão de, eu estou no caminho. Eu também posso encontrar um cego parado à beira do caminho. O que eu vou fazer? Quem que eu vou ser? Eu vou ser aquele que fala, cala-te que eu quero passar? Eu vou parar para tentar ajudar? Vamos parar para tentar ajudar. Ótimo. Aí ele fala, eu não quero ir. Me deixa. A gente deixa. E a gente segue. Mas depois de um tempo, a gente pode voltar. Para buscar esse irmão. Porque ninguém evolui sozinho. Então a gente volta lá. Convida de novo. Não. Amanhã. Já melhorou. Porque nessa palestra que eu ouvi, que eu falei para vocês, do trabalho gigantesco que teve, ele comenta que a gente tem uma visão materialista imediatista. A gente quer resolver as coisas neste ano, em 5 anos, em 10 anos. Não, 10 anos já é muito. A espiritualidade superior leva em conta no seu planejamento, para tomar conta das nossas necessidades, 500 anos, 1000 anos, 4, 5, 6 encarnações. Porque para a gente vencer uma ideia fixa que a gente alimentou e que cristalizou em nós, demora. Por isso que a nossa transformação não é visível em curto espaço de tempo. A gente só consegue perceber quando passa os anos. A gente olha lá para trás e fala, nossa, olha quem que eu era lá. Agora eu sou assim. Mas no dia a dia a gente não consegue perceber essa transformação. Né? Então, mestre, que eu veja. E para isso também eu preciso trabalhar a humildade. Porque se eu for orgulhoso, eu acho que eu já sei tudo, que eu já enxergo tudo, que o meu ponto de vista é o único que tem, que está certo. Então, o meu orgulho limita a minha visão. Porque ele cria um mundo que é meu e que é curto.
Então é necessário que eu desenvolva a humildade, para que eu possa pedir para Jesus que Ele me permita ver, me ajude a enxergar, desenvolver a humildade. Daí disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que Kardec fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então ninguém está dizendo que o Bartimeu virou santo, mas é o esforço do dia a dia. Nós, se quisermos ser chamados, né, ou ser considerados, ou nos considerarmos verdadeiros espíritas, precisamos ser santos, missionários? Não. Precisamos vir ao centro todos os dias? Talvez não, talvez sim. O que importa, na verdade, é a nossa transformação moral. E cada um aqui está num degrau diferente. Então eu não vou julgar o outro. Eu não quero saber o degrau que o outro se encontra. Eu tenho que saber o meu. E eu tenho que lutar para subir o meu degrau. E domar. E essa palavra é forte, porque domar é leão, né? É fera. Domar as minhas más inclinações. Oi? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E domar é na unha. É uma luta mesmo que a gente tem no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente cai. Cai mesmo, com a cara na lama. Mas, uma vez nós recebemos uma mensagem: quem cai com Jesus, levanta-se e persevera. Sempre. Porque Jesus não está prometendo que a gente não vai cair. E nem que Ele vai livrar a gente do mal. Quem livra a gente estava até comentando isso antes da palestra, quem livra a gente do mal é a gente mesmo. Deus não dá nada de graça. Ele dá as oportunidades, que já é de graça, né, Anderson? Na verdade, a tua fé te salvou é a autocura, né? Isso. O que existe é a autocura. Exatamente. Até porque, nós conversávamos disso, se eles fizerem por nós, a conquista não é nossa. Não conquistamos nada. E o que Deus quer é que a gente seja realmente feliz. Procurando a perfeição, né? Mas aí, a caminhada é nossa. Voltamos na história do carro. Na história de pedir para Deus e deixar Ele fazer tudo, ou a gente tem que fazer a nossa parte? Então, quando Jesus fala, em várias passagens do Evangelho, Ele fala: tua fé te salvou. Ele está ensinando isso. É você que tem que fazer. É a nossa decisão. O que nós vamos fazer? Né? Se nós estivéssemos na condição de Bartimeu, como de certa forma estamos, como que nós vamos agir à passagem de Jesus? De certa maneira, tudo que Jesus pregou e ensinou foi para que a gente vencesse as nossas limitações, para que a gente visse, para que a gente continue vendo, para que a gente continue trilhando o caminho. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho. E um amigo nosso ensinou a gente, e eu achei muito interessante: eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Porque é um acraseado. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, que a gente se coloque no caminho e não à margem do caminho, e não junto ao caminho. Interessante que ele se cansou de dizer isso: eu sou filho. Né? Ninguém vem através de mim, senão através do meu Pai, senão através de mim. Exatamente. Eu sou o caminho. Então, e fez questão de dizer que não era Deus, ele era o filho, ele era enviado de Deus. E o pessoal misturou Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Né? Pois é. A Idade Média que surgiu essa. Pois é. Mas eu acho que hoje a gente ainda faz isso. E o Espiritismo vem exatamente para que a gente vença isso.
essa coisa de acomodar as mensagens ao nosso gosto, às nossas conveniências, né? Porque se Jesus é um ser divino, distante, então ele não está muito próximo, assim, né? É meio inalcançável. Longe. Então precisa de um representante na Terra. Claro. Né? Claro. Eu acho que tudo isso que você falou, realmente é tudo isso mesmo. Mas o perdão é muito importante se a gente não se perdoar. Isso mesmo. Porque se a gente não se perdoa, a gente está sempre ligado com aquilo que fez de ruim, né? Isso mesmo. Importante, muito importante isso que você disse, porque eu não consigo me levantar, como Bartimeu foi convidado a fazer, se eu tiver o peso da culpa. Exato, da consciência. Né? Então, o que a gente fez até agora é processo de aprendizado. Né? Quando eu ouvi, eu quis começar falando sobre os bilhões de anos, eu me senti amparada de uma maneira que eu falei, gente, está tudo no lugar. Se esses espíritos levaram bilhões de anos preparando um lugar, nos mínimos detalhes, até projetos que a gente nem faz ideia do que é necessário, né, para manter um planeta, o sistema solar, funcionando em equilíbrio. Tudo para a gente poder, depois de 4 bilhões e meio de anos, aparecer e viver as nossas experiências aqui. Então está tudo no lugar, eles estão tomando conta de tudo. E nós não somos julgados pelo peso dos erros que cometemos. Nós somos vistos como crianças que estão aprendendo. E ninguém pune uma criança desproporcionalmente. Aliás, essa ideia de castigo de Deus também tem que acabar. A lei de Deus educa, não castiga. Tudo o que acontece na nossa vida é no sentido de educar-nos, para que a gente volte ao equilíbrio, para que a gente saia do pecado. Pecado é errar o alvo. Esse é o significado de pecado. Eu estou me dirigindo para o alvo errado. Eu estou pecando. Então, a lei de Deus traz a gente de volta ao equilíbrio. A lei de ação e reação, ela faz a gente... Pode falar. E isso que falou do perdão é aquele negócio de jogar a capa para trás também, incluindo não só a culpa, como muita coisa com o egoísmo, com o orgulho, os bens materiais, os defeitos morais, físicos. Exatamente. Né? Como é importante, né? A gente parar para renovar, primeiro descarta essas coisas que estão atrapalhando, né? E busque as novas. Exatamente. E a gente está aqui, a gente fala em teoria, a gente fala de forma geral. Mas na nossa vida, no dia a dia, tenho certeza que cada um de nós aqui pode usar essa lição, essas reflexões. Na prática, como Kardec falou, né? Qual que é o meio prático de eu fazer isso? É na hora que alguém na minha casa fala, mas de novo, você vai para a casa espírita de novo? Você vai, que seja católico, que seja, você vai fazer caridade de novo? Eu falo, vou, porque eu escolho o que eu vou fazer da minha vida. Porque ninguém pode ser culpado pela que eu vou ter que colher. Eu sou responsável. Então eu não tenho que ter medo disso. Eu tenho que ter certeza do que eu quero. E aí entra o autoconhecimento, a gente volta em tudo sempre. Né? A lição, na verdade, é simples. É que a gente traz a nossa dificuldade. Então a gente se cega muitas vezes, né? Fecha os olhos. Você falou uma coisa interessante, a questão da simplicidade, né? Porque Jesus Cristo, na verdade, fazia mais um questionamento, né? Nas parábolas, né? Eu não sou bom para guardar a escritura, diz assim: Deus pega as coisas vis e desprezíveis do mundo para confundir as